No vídeo aqui do canal da semana passada, que também é um vídeo que integra o meu projeto Travessia, eu falei um pouco sobre a necessidade de você mapear o seu mundo pessoal, né? O quanto você tem recursos hoje em dia, né? Como por exemplo o livro Mapa do Mundo Pessoal do Julian Marias, do filósofo Julian Marias, que te dá, né, algumas ferramentas para você enxergar a estrutura do que seria o seu mundo pessoal. Mas falei também de que isso ainda está distante daquilo que é a realidade do seu mundo pessoal, que é feito das circunstâncias nas quais você está instalado, né? Então uma coisa é você ter o mapa do mundo pessoal, outra coisa é aquilo que Ortega y Gasset fala, que você é você, eu sou eu, e as minhas circunstâncias. E se eu não salvo minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. E eu falei no vídeo passado da importância de você começar a conhecer essas circunstâncias de uma maneira mais consciente, dando nome direito para as coisas, tendo uma noção melhor, né? Até para que você possa saber o que do que você vai aprender, daquilo que você vai se interessar, pode de fato te ajudar nas tuas circunstâncias, não porque aquilo que você aprende não sirva em nenhuma circunstância, mas tem coisas que você vai ter contato, que você vai ter acesso, que pode parecer uma maravilha e que às vezes não vai funcionar para você. E não porque a teoria não funcione, mas porque nas suas circunstâncias você precisaria de uma outra coisa. Decidi fazer um segundo vídeo para falar um pouco sobre a realidade da maturidade do ser humano, do processo de maturidade, que é muito bom para enxergar precisamente esse intervalo que há, né, esse espaço, esse ato que existe entre a sua realidade circunstancial e uma idealidade que você pode ter acesso por uma educação, por uma informação, por uma instrução, né? Falei no vídeo passado que esse meio de campo já não se tem mais nas escolas, né, no ensino formal, e que é um meio de campo que foi ocupado pelo mundo do mercado da autoajuda, pelas terapias, pela própria psicologia, né, um pouquinho de filosofia acaba entrando, surgiu a filosofia clínica, por exemplo, a partir da década de 70, foi se tornando algo mais corriqueiro e comum, mas ainda acho algo meio desconhecido para a maioria, embora até você encontre com facilidade, não é uma coisa que as pessoas vou precisar de um filósofo clínico, que coisa é essa? Mas o fato é que também a filosofia se dedica para isso, né? Tenta ocupar esse meio de campo que ficou meio vazio. E é interessante de você, olhando para o fenômeno da maturidade, né, se você olhar hoje, por exemplo, o que tem nos Instagram da vida, nas redes sociais, a quantidade de pessoas que trabalham com isso, que tem cursos, que tem livros, que tem ferramentas, né? E você vai ver assim, trocentas mil técnicas e dicas e métodos, né, para você então se tornar uma pessoa mais madura. Um muito famoso, por exemplo, é Jordan Peterson, né, o psicólogo clínico canadense, que acho que hoje em dia nem mais atua como psicólogo, é mais, né, um escritor, um palestrante, até um ativista, tá? Talvez até seja a melhor definição dele hoje em dia, que tem o seu famoso best-seller, né, 12 regras para a vida. Quando você conhece as 12 regras, você vê ali que são regras que te ajudam a se tornar uma pessoa mais madura, né? Tem a famosa regrinha dele lá, né, primeiro, antes de querer consertar o mundo, arrume seu quarto. Coisas assim. E quando você começa a passear pelos perfis, né, de Instagram, pessoal aqui no YouTube mesmo, em outros canais, que vão falando sobre isso, em geral o pessoal vai dando esse tipo de, né, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo, se você quer amadurecer, faça tal coisa. É sempre por um aspecto meio prático, um aspecto meio de ação. Faça alguma coisa, né? E a pessoa, quando ela quer, né, amadurecer, ela vai pegando aquilo, vai comprando aquilo e começa a fazer, né? Me lembro uma vez, eu nem me lembro de onde que surgiu esse negócio, tinha um negócio assim, acorde 5 horas da manhã, tome banho gelado, não sei o que, não sei o que. E era engraçado, porque muita gente fazia o tal do banho gelado para acordar bem e tudo mais, e era o pessoal que morava no Nordestão, né? 30 graus às 6 da manhã, Rio de Janeiro, 30 e poucos graus. E não é a circunstância de quem mora mais para o sul, principalmente na época de inverno. Eu, por exemplo, moro em Curitiba. Para mim é simplesmente ridículo você querer tomar um banho gelado às 6 horas da manhã no dia 15 de julho, por exemplo. É insensato, né? É tolo, né? E o problema todo dessas regras ou dessas técnicas não estão no fato de que elas não funcionam, elas até funcionam, mas de acordo com as suas circunstâncias. E muitas vezes a pessoa que está ensinando, ela acaba transformando aquilo ele dá um aspecto de generalidade para aquilo, como se aquilo não fosse um negócio instrumental, prático, que não vai servir para todo mundo. O cara acaba transformando aquilo numa espécie de lei. É o famoso caga-regra, né? Caga-regra. Você não faz isso, se você namora com seus pais tendo 20 anos, então você ainda é um sujeito imaturo, nem conversa comigo. Esse tipo de tolice só diz muito de quem está falando, não da pessoa que mora com os pais, para ficar num exemplo. Eu poderia aqui ficar dando vários e vários outros desses exemplos bem pontuais, assim, de várias regrinhas, de várias técnicas, de vários métodos para você amadurecer.
E pode ser que vários funcionem, vários não funcionem. Pode ser que a pessoa que dá as regras tenha, né, eu vou usar aqui a expressão bom senso, mas bom senso é aquela coisa, é igual bunda, né? Cada um tem o seu, né? Bom senso de quem? Para dizer que é bom ou não é bom. Então, tem um senso comum, que é uma coisa, né? E bom senso é outra coisa. E às vezes quando a pessoa, né, que está te dando aquilo, ela de fato é uma pessoa que tem uma certa maturidade, então ela tem um certo grau de humildade para saber que o que ela está falando, a receita do bolo que ela está passando, nem sempre vai funcionar para você, porque talvez você não seja o ingrediente daquela receita. É preciso você descobrir que ingrediente você é. Isso significa saber em que circunstâncias você está colocado. Vou dar um exemplo bem básico. Existe a teoria das 12 camadas da personalidade, também é uma dessas teorias que o pessoal acaba usando muito como uma ferramenta para amadurecimento. Em geral, até reduzem a teoria apenas a isso. O que significa dizer que as pessoas ficam ali trabalhando entre a camada 4 e a camada 7. Ninguém quer ficar na camada 4 porque seria muito imaturo, e todo mundo quer chegar ali na camada 7 para daí poder chegar na camada 8 e poder dizer que, né, vivia a vida de um jeito legal, por exemplo. Se você não sabe o que é camadas da personalidade, acho que tem um outro vídeo aqui no canal. Se você pesquisar, você já encontra material muito facilitado, e eu tenho um curso sobre isso dentro do Travessia, né? É uma das coisas, um dos meus objetos de trabalho. Essa teoria que dá uma noção geral, né, da personalidade humana, divide ela em etapas, aquilo que você precisaria fazer. Ela bota uma certa ordem na forma como você vai lidar com você mesmo, né? Dependendo sempre das suas circunstâncias. E é aqui que eu volto então, por exemplo. Quando você pega ali a camada 5, 6 e 7, tem uma coisa da camada 5 que seria a coisa do adolescente, que ele tem que se testar para saber do que ele é capaz de fazer nessa vida. E aí é o seguinte, se você é meio classe média alta, e você tem então uma condição material para ter tempo para ficar se testando nessa vida, é uma coisa. Essa ferramenta pode servir e serve muitíssimo bem. Se você nasceu numa condição material muito desfavorável, na qual você está ali desde criança, 10, 11, 12 anos, já tendo que trabalhar com o pai ou com a mãe para completar a renda, já não consegue nem estudar direito, você está assim, matando o leão de hoje para pagar o que você comeu ontem, tentando literalmente apenas sobreviver, e não consegue visualizar outra possibilidade na sua vida que não seja essa. Se você quiser alguma coisa mais, como por exemplo uma qualificação melhor para o mercado de trabalho, para poder ganhar um salário melhor, para daí então você ter uma condição de ter tempo para você se aprimorar pessoalmente, desenvolver sua personalidade, etc. e tal, vai exigir um sacrifício que não dá para ficar pensando no seu teste pessoal. Você vai ter que encarar o que tem para encarar e dane-se. Você vai ter que enfrentar do jeito que dá. Você vai ter que matar um leão por dia mesmo. Você vai ter que, se você quiser estudar, você vai estudar lá de noite. Você não vai ter tempo para ler porcaria nenhuma. Você não vai ter acesso a autoajuda nenhuma. Nada disso. Você nunca vai estar assistindo esse vídeo aqui, por exemplo. Porque você está literalmente, a camada de personalidade que você está é simplesmente assim, tentando sobreviver. E é a partir desse confronto que você vai amadurecendo em alguma medida, em que você vai ser entortado em alguma outra medida, vai te faltar muita coisa na vida. Você vai ficar com dificuldade para entender o que se passa. Não é à toa que às vezes você precisa colocar o sentido da vida já num plano de destino último, né? A dimensão religiosa ela é muito mais presente para as pessoas que têm menos recurso material, precisamente porque a vida é tão difícil que a pessoa precisa procurar, é como procurar o ar, né? Você está afogando e você procura sair da água para respirar alguma coisa. E às vezes para respirar você tem que imaginar o que seria o paraíso, que seria depois da vida, porque essa vida aqui é camelação o tempo todo. A circunstância de alguém assim, e ela tem acesso a uma teoria das 12 camadas, ou as regras do Jordan Peterson, etc e tal, essa pessoa ela vai, de certo modo, olhar para aquilo e vai perceber assim, ou ela vai dar risada daquilo, para achar assim, coisa de playboy isso daí, né? Ou então ela vai olhar para aquilo e ela vai se ver no mato sem cachorro. Ela vai olhar para aquilo e falar assim, se é assim que eu me torno maduro, não tem como. Porque eu vou trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite e depois eu vou estudar para poder terminar o cursinho, para ver se eu faço um curso de contabilidade, para ver se depois eu pego... Quando ele for conseguir achar um tempo, porque as condições melhoraram, ele já está para lá da fase da conquista da maturidade. Então as circunstâncias são muito diferentes. E é claro que uma ou outra técnica, dica, etc e tal, vai funcionar aqui, né? Mas não do jeito que as coisas são apresentadas para quem tem tempo para pensar nessas coisas. Para quem tem como não se preocupar com todos os aspectos da existência para poder sobreviver. O exemplo talvez mais cristalino disso é um que é muito comum você encontrar as pessoas dizendo que você só pode amadurecer se você sair da casa dos seus pais.
Né? Você tem que morar sozinho, pagar suas contas, é assim que funciona. Ok. Para muitas pessoas, de fato, assim mesmo. Porque o sujeito tem uma boa vida, mas ele tem a perfeita condição de trabalhar, de pagar suas contas, e esse confronto com o mundo é absolutamente necessário para ele amadurecer. Então, para muita gente, de fato, a sua circunstância confortável exige que você se coloque esse desafio. Mas tem outras circunstâncias que isso não faz o menor sentido e pode te prejudicar muito. Se você compra a coisa de maneira fechada, o pacote completo, sem pensar nas suas circunstâncias. Um bom exemplo. Pessoa que vive numa situação difícil na vida, materialmente falando, o que não é incomum você encontrar, por exemplo, um terreno onde tem a casa, né, o patriarca e a matriarca tem a casa da frente, e no terreno dos fundos vai lá ter 2, 3, 4 casinhas, que é para os filhos que foram levando, né, a sua família, foi criando ali, tendo que viver no mesmo terreno, tendo que viver junto com os pais com o pai e com a mãe. Se essa pessoa, ela percebe, não, eu preciso ter o meu lugar, ela decide sair do terreno, ela vai aluga um barraco qualquer, leva a família, tem que pagar um monte de coisa, que ali não precisaria porque IPTU, luz, água, talvez tivesse tudo dividido dentro daquele bolo. Ela vai trazer um peso infinitamente maior e desnecessário para uma existência já difícil o suficiente, na qual dividir o terreno, morar junto com os pais, não é uma imaturidade. É o contrário disso até. Às vezes até é uma humildade de saber que precisa dessa ajuda, porque senão não consegue melhorar de vida. Esse é um bom exemplo. Um outro bom exemplo. O rapaz, a menina, o rapaz que tem boa condição e decide, quer ser médico. E passa no vestibular e entra na faculdade de medicina. Acho que todo mundo sabe que uma faculdade de medicina razoavelmente decente não vai deixar tempo para essa pessoa trabalhar 8 horas por dia para poder pagar suas contas, para pagar o seu apartamento, para pagar suas contas. É muito provável que essa pessoa precise morar junto com os pais, ser sustentado por eles durante um bom tempo da sua formação, até que lá mais perto dos 30 anos é que ele vai conseguir começar a trabalhar, e aí sim pode ser que faça sentido. Aí sim vai entrar dentro do contexto no qual sair de casa faz parte do desenvolvimento. Mas não antes disso. Se essa pessoa está lá segundo período de medicina, começa a escutar o Jordan Peterson, começa a escutar não sei quem, começa a escutar não sei o quê, e aí de repente ele compra aquele negócio ali e fala assim, não, vou sair de casa, eu vou trabalhar, não, vou pegar um trabalho qualquer aí que seja, sei lá, vou fazer tradução na internet, vou pegar alguma coisa assim, porque eu vou pagar e tudo mais. E o cara muda a circunstância da vida dele para muito pior, prejudicando o próprio projeto de vida que ele tem, o plano de vida que ele tem. Eu não estou falando isso para falar mal de quem dá as dicas, as regras e as técnicas, mesmo porque eu mesmo já fiz isso, tem aqui o livrinho, o Mapa da Maturidade, que eu sou coautor, e dentro desse livro tem um monte de dicas desse gênero, vamos dizer assim. Eu não estou falando mal de quem tenta aplicar essas técnicas na sua vida e a coisa funciona, ok? Nem de quem não tenta. Eu estou tentando chamar a atenção para essa dimensão de qual é a tua circunstância, para você saber se esse material, vamos dizer assim, se esse ferramental de fato serve para essas circunstâncias. Porque se você não conhece as circunstâncias, se você não salva essas circunstâncias, você não salva você mesmo, como diria o Ortega Gasset. Essa parte da maturidade ela é indispensável para quem quer fazer o desenvolvimento. Eu acho que o gênero que as pessoas usam hoje em dia é desenvolvimento pessoal, né? Se você quiser se educar, se você quiser formar a sua personalidade, o processo da maturidade é absolutamente indispensável, ele é estrutural dessa dimensão de desenvolvimento e formação da personalidade. Sem se tornar uma pessoa madura, você ainda não se tornou minimamente quem você tem de ser. A dimensão de vocação, por exemplo, não vai fazer nem o menor sentido sem que a dimensão de maturidade esteja sendo trabalhada. E aqui entra, então, essa aula também vai estar dentro do contexto, né? É uma aula gravada para os meus alunos do Travessia, e eu vou deixar aberto no YouTube para que as pessoas conheçam melhor esse trabalho. É por essa razão que, embora eu fale, né, tem dicas e técnicas e tudo mais, eu tento não perder essa noção de que as circunstâncias da pessoa podem ser completamente diferentes daquilo que eu estou falando, que ela talvez, olha, isso aqui talvez pudesse te ajudar. Para que eu possa dizer algo assim, para que eu possa te orientar para isso ou para aquilo, eu preciso conhecer a pessoa, preciso saber qual é a circunstância dela. E como eu falei, né, quando a gente vai para essa dimensão do desenvolvimento da personalidade, a teoria das 12 camadas, por exemplo, ela coloca uma certa ordem na vida da pessoa, temporal inclusive, das etapas que ela tem que passar. Aquilo bota uma certa ordem, a pessoa começa então a arrumar a casa, digamos assim, né? Arrumar essas circunstâncias e a desenvolver em alguma medida. Outros também funcionam da mesma forma. Mas essa dimensão circunstancial, ou você está junto com a pessoa, conhecendo aquelas circunstâncias concretas dela, ou você tenta
fazer a ponte para que essa dimensão teórica, vamos dizer assim, chegue até a pessoa não de maneira chapada, não de maneira apenas teórica, mas encarnada em realidades concretas, circunstanciais. Daí a necessidade de formação de imaginário que a gente fala, nada mais do que isso. É o uso de exemplos em sala de aula, basicamente. Formação de imaginário é isso. Bons exemplos em sala de aula para que você possa absorver de fato o conteúdo que foi passado. Em sala de aula funciona assim. Na vida também funciona assim, mas como? Na vida a gente não vem com a matéria ensinando como as coisas têm de ser. Se você for atrás, você até encontra, como por exemplo, 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, dentre outras obras que eu poderia citar aqui. Você encontra isso, em alguma medida. Mas o fato é que você precisa de exemplos concretos dessas coisas para que você saiba como é isso sendo aplicado e vivido nas circunstâncias reais. E por isso que é preciso você conhecer pessoas, histórias de amadurecimento. Porque nós somos miméticos, nós aprendemos muito pelos exemplos. Por isso que eu faço tanto estudo de caso dentro da plataforma do Travessia. Porque pelas histórias das pessoas que estão aqui mais ou menos querendo as mesmas coisas, a gente aprende um monte sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias circunstâncias. A arte narrativa, ela é feita para isso. Quando eu comento um filme, um livro, um seriado, é voltado para que esse exemplo se torne mais translúcido, para que você compreenda melhor, para que você absorva, digira melhor aquilo. E aquilo se torne, então, né, ingrediente para que a receita do amadurecimento, seja ela qual for a que você vai utilizar, possa de fato funcionar. Nesse livro aqui, por exemplo, do Mapa da Maturidade, o título que a gente fez é justamente porque tem uma cartografia que você consegue perceber genericamente do processo de amadurecimento do ser humano de acordo com as épocas, né? Porque também tem uma diferença muito grande entre você ser, por exemplo, adolescente no século XX, XXI e ser adolescente no século XV. No século XV, com 13, 14 anos, a menina, sei lá, menstruou, já casava, já estava tendo filho. Não existia adolescência do jeito que a gente entende hoje. Esse processo de adolescência, essa coisa mais esticada, esse tempo para pensar no que se quer na vida, é uma realidade muito próxima da nossa. Mas não era assim antigamente. Por isso mesmo, mais uma vez, circunstâncias. É preciso ter noção dessas circunstâncias. Quando a gente faz a cartografia da maturidade aqui, do mapa da maturidade, uma das minhas contribuições no livro é justamente apresentar uma espécie de estrutura do desenvolvimento, um roteiro dentro desse mapa da maturidade, que vai da adolescência até a vida adulta, onde você está instalado na sociedade, né? Você ocupa um lugar, você exerce um papel já há algum tempo, você tem deveres, responsabilidades. Então existe uma travessia que precisa ser feita aí, que eu chamo de travessia da maturidade. E como é que eu falo disso? Eu falo disso de maneira teórica? Olha, você vai enfrentar isso e aquilo na adolescência, depois você vai enfrentar isso e aquilo no começo da vida adulta, até você chegar então nessa maturidade? Não. Como é que eu falo? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar exemplos de circunstâncias de um adolescente tentando lidar com a dimensão da maturidade, do jovem adulto lidando com esse processo da conquista da maturidade e do adulto lutando para manter a sua maturidade. Então eu poderia, de tantas coisas que eu poderia escolher, eu escolhi 3 obras literárias. Um que a gente já pode chamar de clássico, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, que é literalmente um moleque com 17 anos de idade, terminando ali o seu ensino médio, hoje em dia é o nome que se leva, na minha época era 2º grau, e tendo que encarar a vida adulta, e ele está morrendo de medo. E ele não dá conta daquele medo. Ele tenta parecer adulto sem querer ser adulto. Ele não está sabendo processar o que a vida está exigindo dele naquele momento. Então eu começo falando, a pessoa lê junto comigo e a gente comenta a partir daquela vida do Holden Caulfield. O outro livro se chama Linha de Sombra, do Joseph Conrad. Livrinho pequenininho. O Apanhador no Campo de Centeio também não é grande, mas o Linha de Sombra é quase um conto, uma novela. E tem assim, os seus primeiros 5 parágrafos é quase que um tratado filosófico sobre esse processo. A linha de sombra é literalmente a passagem dessa adolescência para a vida adulta. Uma linha de sombra que você atravessa sem saber exatamente o que tem do outro lado, nem sabendo como exatamente atravessar essa linha de sombra. O livro é isso, é um rapaz que é marinheiro, que está meio entediado com a vida e decide que vai voltar para a fazenda dos pais, e tem lá um capitão que enxerga, que fala assim, cara, não faça isso. Amadureça, não volte para trás. Encare as coisas. E ele vai ter que encarar, se tornar justamente um capitão de um navio que está todo em frangalhos ali, e a história é muito simbólica do que seja esse processo de amadurecimento, no qual quando você termina já não importa muito se você ganhou alguma coisa, importa se você atravessou a linha de sombra no final das contas. E o terceiro livro é Voo Noturno, do Saint-Exupéry, que tem um personagem maravilhoso, que é uma espécie de chefe de um hangar ali. Nós estamos na Argentina, a história no começo da aviação, dos correios da aviação, que era muito perigoso, né? Caía muito avião, havia muita tragédia, muito acidente, e você tem então ali desde a história do piloto, da esposa do piloto que fica em casa angustiada, até o sujeito ali que coordena todo aquele processo. É o Rivière,
O Rivière é um sujeito adulto, maduro, tendo de lidar com as dificuldades e com as circunstâncias, né? Atendendo aos seus deveres sem deixar se levar pelos seus medos, pelos seus temores, pelas suas tristezas, pelas tragédias. Tem que entregar. O correio não pode parar, né? O correio da aviação não pode parar porque acontece algum tipo de acidente. São esses 3 livros. E com isso eu tenho um mapa da maturidade. Aliás, todos esses, o que está aqui no livro, é mais ou menos uma transcrição trabalhada das aulas que estão dentro do Travessia. Então lá dentro do Travessia também tem a área da Travessia da Maturidade. O primeiro módulo é justamente, olha, um mapa da maturidade. Com esses 3 obras, eu acho que você consegue enxergar a realidade concreta desse processo. E por isso você vai conseguir enxergar o quanto as coisas levam tempo, o quanto exige de coragem para você atravessar isso, atravessar esse momento. Como existe uma crise que você pode perceber que aos 20 anos tem um dilema que não é o mesmo dos 30 anos, por exemplo. E todas essas coisas eu trabalho ali dentro, né? Justamente porque eu tento me aproximar o mais próximo possível da circunstância do aluno. Na contemporaneidade, nossas circunstâncias não são tão diferentes assim que a gente não possa, ao falar de um aspecto, por exemplo, da minha vida, eu sei que comunica muito com a vida de muitos que estão me assistindo aqui nesse momento. Assim como a gente falar de livros mais atuais, contemporâneos, do cinema, da literatura, dos seriados. Eu tento me manter, né, atualizado com aquilo que é produzido hoje em dia, porque é o espelho mais próximo das nossas circunstâncias que a gente tem. Bom ou ruim é o que temos. A gente trabalha com os ingredientes que a gente tem, não com as receitas ideais daquilo que seria o melhor para a nossa vida. A travessia da maturidade implica, portanto, que você pode conhecer tudo sobre antropologia filosófica, o que é o ser humano, você pode conhecer tudo de psicologia, você pode ter todas as técnicas e regras para você botar a tua vida no eixo e se tornar uma pessoa madura. Nada disso vai funcionar se você não lidar com as suas circunstâncias, que precisam ser confessadas. E muitas vezes, às vezes a gente não consegue lidar com isso, porque nós estamos numa espécie de zona nebulosa, em que às vezes nos falta linguagem, às vezes nos falta coragem, né? Às vezes nos falta alguém que nos oriente, minimamente falando, né? E é por isso que é fundamental mesmo essa dimensão da orientação, de alguém mais experiente que consiga, então, ajudar a pessoa a fazer essa travessia. Querendo ou não, é um papel que eu assumi com as pessoas que confiam no meu trabalho. Então, se você está aqui dentro do Travessia, e você já passou ali pela dimensão, né, pelo vídeo do mapa do mundo pessoal, onde eu tento fundamentar um pouco melhor, saiba que aqui na dimensão da Travessia da Maturidade a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A diferença é que eu estou focando num aspecto do desenvolvimento da nossa personalidade. Há ainda a questão da vocação, que é algo que aparece no meio disso tudo, no meio dessa confusão toda, mas que vai nos fazer prestar atenção em circunstâncias que não são exatamente somente as circunstâncias que nos limitam, que nos destinam. São aquelas circunstâncias que, de certo modo, brotam dentro de nós, em qualquer circunstância que seja, como uma angústia existencial, pedindo por uma espécie de sentido da vida, vindo com uma espécie de pergunta, será que você está fazendo o que você deveria estar fazendo na tua vida? A vocação é um chamado, assim, quem eu tenho que ser? Né? A vocação, ela lida com a dimensão espiritual do ser humano, e daí, portanto, vai fazer toda a diferença se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, por exemplo. Porque se você acredita em Deus, Ele é quem te criou. A vocação, portanto, é um chamado dele para você. É como se fosse um mandato que ele te deu para você cumpri-lo em vida. Se você acredita em Deus, é Deus que está dizendo, olha, eu te fiz para isso. A vocação é uma descoberta do propósito que Deus tem para você. E não uma escolha sua do que você quer fazer para a sua vida. O que se torna a vocação quando você não acredita em Deus nenhum, tá tudo uma casa, uma grande natureza, então você faz o que você acha que é o melhor para você. Não estou julgando se um é melhor ou pior do que o outro. Estou apenas colocando a dimensão da vocação num plano que transcende as próprias circunstâncias. Mas que até para você conseguir escutar direito, né, perceber o que seja a vocação, perceber o drama da vocação na existência, é preciso que você comece pelas circunstâncias atuais nas quais você está colocado, onde as coisas estão dadas. E às vezes você só precisa de um mínimo de orientação, não para botar a casa em ordem, mas para saber por onde começar a botar essa casa em ordem. Às vezes para nominar aquilo que está se passando. É uma das intenções com esse vídeo, é a intenção com o vídeo anterior, é a intenção com boa parte dos conteúdos que você encontra ali dentro do Travessia. E mesmo aqui no YouTube. Né? Todos os meus vídeos que eu faço, análise de filme, de disco e tudo mais, estou sempre desse ponto de vista, do professor, do orientador, como queiram chamar. Não do ponto de vista do crítico, não do ponto de vista de quem está preocupado em uma análise, né, estética mais profunda. Tem esses elementos, mas não são o meu objetivo principal. Eles são, por consequência, também tem esse aspecto, mas não necessariamente o principal. Então esse vídeo fica aqui
para acompanhar o videozinho de introdução da Travessia da Maturidade. Vou deixá-lo para a sequência, para você ter então mais substância para entender melhor isso tudo e aí poder escolher melhor, né, para onde você vai aqui dentro. E se você está no YouTube, esse é um dos conteúdos então que estão dentro do Projeto Travessia. Espero que eles sejam suficientes para você ter uma noção, né, do que é o meu trabalho e do que eu posso te ajudar. Né? Se você se sente desorientado da vida, se a tua luta aí tem a ver com essa dimensão de maturidade e vocacional, desenvolvimento da personalidade, é por aí que eu posso te ajudar em alguma medida. Tá bom? Ficando por aqui, agradeço para todo mundo, até o próximo.